Good day, mate. How you going? Hey, yeah! Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei para o Brasil, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, trazendo informações sobre a Austrália, as coisas que acontecem lá, coisas que são diferentes lá na Austrália e aqui no Brasil, experiências que eu tive, curiosidades, características da Austrália, do inglês australiano, muita coisa tem aí no canal. Recentemente eu tenho trazido várias notícias que o Brasil tem saído lá na mídia australiana e são bem interessantes, são bem variadas, né? Também dou aulas de inglês online e deixo aqui as minhas qualificações e aqui me proponho, né? E aí você dá uma olhadinha, se tiver interessado, entre em contato para ter aulas de inglês, direciono a aula para o que você precisar. Então tem várias opções aí que a pessoa pode querer e também pode, por exemplo, querer seguir um livro, um método e tal, mas focar em alguma coisa específica, como, por exemplo, focar no vocabulário, focar no listening, alguma coisa que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade, aí a gente vai criar a aula aí direcionada para a sua dificuldade, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. Então, ultimamente, eu tenho trazido muitas notícias. O Brasil tem saído muitas vezes na mídia australiana, recentemente, e eu não estava conseguindo tirar um tempo para gravar vídeos, mas eu estava pegando todas essas notícias, traduzindo e guardando para poder, quando eu tivesse tempo de gravar o vídeo como eu tive hoje, aí trazer todas essas notícias para vocês. Então, vai ser aí... eu vou postar aí uma notícia atrás da outra no canal nesse período aqui. E aí eu acho interessante, né, que o Brasil esteja sendo citado lá na Austrália. É uma coisa que raramente acontecia e agora tem acontecido muito. E não é só com notícias direcionadas para um assunto só, como costumava ser política e violência. São vários assuntos que têm saído lá e eu acho interessante. Saiu recentemente, eu fiz aí sobre empresa brasileira na Austrália, empresa australiana começando atividades no Brasil, aquele fisiculturista que perdeu a vida aqui em São Paulo foi noticiado lá. Então, sobre várias coisas, né, além do que costumava se dar mais destaque, que era a política e a violência, né? E hoje eu vou trazer uma que também não tem nada a ver com política nem violência, que tem a ver com arte. É uma notícia que saiu lá no site da Art Gallery, que é a Galeria de Artes de New South Wales, que fica em Sydney, né? Então, é a Galeria de Arte de Sydney que vai passar um festival de cinema com filmes brasileiros. Que legal, né? Então, saiu aqui a matéria no site lá da Galeria de Arte de Sydney, né? O título da matéria é Festival de Cinema de Sydney, a trilha tropical, o melhor do cinema brasileiro. O curador curadoria de Kleber Mendonça Filho. E aqui embaixo da foto aparece fotograma do filme Homem Marcado para Morrer 20 anos depois, em 1984. A matéria começa então falando que aqui é o próprio curador que escreveu essa matéria, né? Então ele está divulgando esse festival que vai acontecer lá na Galeria de Arte de Sydney, né? Então ele está divulgando o trabalho dele ali e depois ele vai dar uma descrição dos filmes que vão fazer parte desse festival, e aí a gente vai passar aqui os dias que eles vão ser exibidos, tá?
Então, de repente, estando aí na Austrália, seria interessante comparecer lá e assistir os filmes, né? Ele começa então dizendo: adoro montar programas de filmes brasileiros e compartilhá-los com o público de cinema ao redor do mundo. Cada convite, sem restrições, exige considerações específicas. Como saber quem é o público, ninguém pode ter certeza, e imaginar o local onde os filmes serão exibidos. Também se espera uma boa química entre um grupo de filmes, que são todos muito diferentes, e o público. Para o Festival de Cinema de Sydney, que conheço bem ao longo dos anos como cineasta, estou animado para apresentar uma série de filmes brasileiros que adoro e que podem estabelecer uma forte conexão com o público australiano. Fico imaginando como esses filmes serão recebidos na maravilhosa sala de projeção da Galeria de Arte de New South Wales, onde assisti O Coração Partido, de 1972, no ano passado. Nessa parte aqui ele diz: os filmes deste programa são imersos em história e imagens contemporâneas, abrangendo longas e curta-metragens. O Brasil é um país imenso, rico em diversas culturas, mas marcado pela desigualdade e pela violência. Acima de tudo, a capacidade do meu país de expressar amor e afeto, nosso panorama espetacular de rostos humanos. Essas são todas as ideias que tenho em mente. Alguns filmes podem ser considerados sucessos de público e clássicos. Outros podem chocar e consternar. Eles talvez te levem às lágrimas. Abre aspas, marcado para morrer 20 anos depois, fecha aspas, de 1984, dirigido por Eduardo Coutinho, é um filme que sempre incluo, independentemente de onde seja exibido. Em cada sessão, algo acontece. Alguém na plateia faz uma grande descoberta. E quando isso acontece, um pouco mais se revela sobre a verdade do Brasil e do mundo. Obrigado, Kleber Mendonça Filho, curador. Então, aqui está constando que o Festival de Cinema de Sydney, né? O título A Trilha Tropical, o melhor do cinema brasileiro. A curadoria é de Kleber Mendonça Filho. Acontecerá entre os dias 3 e 14 de junho de 2026, em diversas datas e horários, na Galeria de Arte de New South Wales, que fica no edifício na Alanura, piso inferior 3, Teatro Domain, e os ingressos estão à venda. A descrição dos filmes, então, que vão passar e as datas, né? Começando por Deus Negro, Diabo Branco. O título no Brasil é Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas lá traduziu-se para Black God, White Devil. A direção é de Glauber Rocha, foi filmado em 1964 no Brasil. Tem 120 minutos, de 35 milímetros para digital, preto e branco, classificação indicativa 18 anos. Está em português e com legendas em inglês. E o filme, então, Glauber Rocha e seus maravilhosos colaboradores tinham em mente uma espécie de reação ao sucesso internacional de O Cangaceiro, de 1953, um filme de Lima Barreto, distribuído pela Columbia Pictures, cuja história se passa no Nordeste do Brasil, mas foi filmado em São Paulo, no Sudeste. O filme de Rocha foi rodado no Nordeste e parece ir contra todos os clichês de um faroeste mais clássico, embora ainda seja um faroeste. Com seus personagens icônicos, Corisco, o Diabo Branco, e Antônio das Mortes. Arte original e trilha sonora de Sérgio Ricardo. Este filme teve um impacto significativo no cinema brasileiro e na forma como nossos filmes eram percebidos internacionalmente, através do movimento Cinema Novo, fortemente influenciado pelo neorrealismo italiano. E pensar que Rocha estava filmando esse filme ao mesmo tempo em que Eduardo Coutinho começava a trabalhar em Homem Marcado para Morrer, 20 anos depois, em 1984,
na mesma região Nordeste. Quem escreveu aí foi o Kleber Mendonça Filho, curador, né? A exibição será na quarta-feira, dia 3 de junho de 2026, às 7h30 da noite. Aí nós temos aqui esses curta-metragens brasileiros, que tem essa foto um tanto quanto constrangedora, e ele escreve então: tenho orgulho de apresentar essa seleção de curtas-metragens brasileiros para o público de Sydney. Espero que esses filmes formem um álbum de imagens tão diversas, inesperadas, loucas e belas quanto o próprio Brasil. Começamos com a Trilha Tropical, de 1977, do grande Joaquim Pedro de Andrade. Originalmente, o filme foi sua contribuição para o projeto coletivo de longas-metragens Contos Eróticos, de 1977, no qual 4 curtas foram adaptados de contos premiados publicados na revista masculina Status. A Trilha Tropical foi filmado na encantadora ilha de Paquetá, perto da costa do Rio de Janeiro. Seu personagem principal, interpretado por Cláudio Cavalcante, é um homem sexualmente atraído por frutas e vegetais. A icônica arte da capa de Contos Eróticos faz referência ao filme de Andrade, apresentando uma grande melancia com um corte no meio. Um pôster de filme impactante e politicamente ousado, exibido em cinemas comerciais em plena luz do dia durante o regime militar. Um conjunto notável de ideias e imagens de erotismo ligando esse maravilhoso filme a, entre aspas, A Nuvem Errante, de Tsai Ming Liang, realizado 25 anos depois em Taipei. Ele continua com a descrição aqui dos outros curtas. A Ilha das Flores, de 1989, é um curta-metragem de grande sucesso feito pelo cineasta e escritor de Porto Alegre, Jorge Furtado. Exibido em escolas, o filme acompanha as desventuras de um tomate através de uma hipermontagem que mais tarde seria popularizada por filmes como Os Bons Companheiros, de 1990, de Scorsese, e O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 2001, de Janot. É um filme forte, sarcástico, mas humanista, sobre capitalismo e desigualdade. Mensana Incorpore Sano, deve ser, de 2011, de Juliano Dornelles, explora o horror corporal, tendo Recife como pano de fundo. O filme acompanha um fisiculturista obsessivo que gradualmente perde o controle sobre o próprio corpo. Uma joia cinematográfica que nos leva a We and Here, de 2021, de Everlane Moraes, da Bahia. Uma crônica íntima de imagens de uma reunião familiar, uma despedida ao tio de Everlane. Um filme pessoal e um vídeo familiar que documenta um funeral no século XXI no Brasil. A belíssima observação de 6 minutos de Cal Guimarães sobre crianças brincando na rua, filmada da janela de um hotel. É o tipo de cinema que surge do nada. Da Janela do Meu Quarto, de 2004, é a realidade onírica da vida diante das câmeras. Crianças também são um elemento forte no incrível mistério visual, que é o filme de Tião, Wall, de 2008. As referências a David Lynch e Alejandro Jodorowsky, deve ser isso, Jodorowsky, são provavelmente muito distantes para serem mencionadas, mas pode-se até mesmo enxergar um pouco do cinema australiano em suas imagens tão brasileiras. O filme de Tião é forte visualmente e em atmosfera, unindo o sertão brasileiro e viagens espaciais, a infância e os atos de andar e respirar. Kleber Mendonça Filho, curador. A exibição será no sábado, dia 6 de junho de 2026, a 13h. Seguindo, então,
para A Hora e a Vez de Augusto Matraga. A direção é de Roberto Santos e Gianfrancesco Guarnieri, de 1965, filmado no Brasil, tem 109 minutos, 35 milímetros para digital, preto e branco, classificação indicativa 18 anos. Está em português, mas tem legendas em inglês. Filmado como um faroeste e ambientado no sertão de Minas Gerais, baseado em um conto de Guimarães Rosa, o maravilhoso estudo do personagem de Santos mostra o renascimento de Augusto Matraga, através da religião após uma vida de violência. Leonardo Vilar interpreta um homem que nunca faz a transição para o bem, o mal ou a justiça, mas fica preso em um fascinante e perturbador meio termo. Apresenta uma inesquecível música tema cantada e interpretada por Geraldo Vandré. Kleber Mendonça Filho, curador. A exibição será no domingo, dia 7 de junho de 2026, às 10h15 da manhã. O próximo filme é São Paulo, Sociedade Anônima. A direção é de Luiz Sérgio Persson, filmado em 1965 no Brasil, 109 minutos, 35 milímetros para digital, preto e branco, classificação indicativa 15 anos, então só maiores de 15 anos que pode assistir. É em português, mas tem legendas em inglês. E a descrição fala que a cidade e o estado de São Paulo se tornaram, de alguma forma, a principal máquina econômica do Brasil no século XX, a fonte da industrialização do país e um imã para pessoas de todo o Brasil em busca de trabalho. Essa concisa crônica da vida em meados da década de 1960 na megalópole brasileira é uma obra de ficção com ótimas atuações de Valmor Chagas, Eva Vilma e Darlene Glória. É também um excelente documento de um país transformado pela indústria. Restauração em 4K. Kleber Mendonça Filho, curador. A exibição será no domingo, dia 7 de junho de 2026, a 12h30. O próximo filme é Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Direção de Hector Babenco, de 1977, do Brasil, filmado no Brasil. Tem 125 minutos, 35 milímetros para digital, a cores, e a classificação é proibido para menores de 18. Falas em português com legendas em inglês. Um sucesso de bilheteria visto por mais de 5 milhões de brasileiros em 1978, esse thriller violento conta a história real de Lúcio Flávio, uma atuação marcante de Reginaldo Faria, um assaltante de bancos descrito pela imprensa como um, entre aspas, criminoso bonito. Em uma sociedade midiática racista, o jovem de olhos verdes, Flávio, tornou-se uma sensação. Adaptado de um livro de José Louzeiro e lançado durante o intenso período de censura do regime militar. Hector Babenco capturou o espírito da época ao criar um filme estruturado em torno do conceito de tortura e, entre aspas, esquadrões da morte, pelas forças de segurança, mas sem expor os militares. Babenco recebeu permissão para lançar o filme com cortes, sob a condição de que uma placa final afirmasse que, quaisquer que fossem os policiais corruptos na história, todos certamente teriam que lidar com a justiça implacável. A placa foi usada no lançamento original nos cinemas e posteriormente removida para o vídeo doméstico e a TV, mas foi reintegrada na restauração de 4K sem cores como um artefato histórico. É um filme intenso e fascinante. Kleber Mendonça Filho, curador. A exibição será na segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, a 12h50. Faltando 10 para 1, né? O próximo filme vai ser Cinema, Aspirinas e Urubus. A direção é de Marcelo Gomes, filmado em 2005 no Brasil. Tem 99 minutos, 35 milímetros para digital, a cores, e a classificação indicativa é acima de 15 anos. É em português com legendas em inglês. Um representante de vendas alemão da Bayer, Peter Ketnath, vende aspirina viajando
pelo interior de Pernambuco em 1942. Ele também exibe filmes publicitários para seus novos clientes em cinemas improvisados ao ar livre e faz amizade com o morador local, João Miguel. Apesar das barreiras linguísticas, a fotografia austera de Mauro Pinheiro realça tanto a interação humana quanto o contexto histórico, a Alemanha prestes a se tornar inimiga do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. O filme trata tanto da amizade quanto da luz impiedosa do sertão. Kleber Mendonça Filho, curador. A exibição será na segunda-feira, dia 8 de junho de 2026, às 3h15 da tarde. O próximo filme se chama Marcado para Morrer, 20 anos depois. A direção é de Eduardo Coutinho, filmado em 1984 no Brasil, tem 120 minutos, 35 milímetros para digital, é a cores e a classificação indicativa é maior de 18 anos. Ele é em português com legendas em inglês. O curador diz então que é uma obra-prima do cinema brasileiro. Este filme proporciona uma experiência única. A família Teixeira foi dilacerada pela violência política da década de 1960. O filme de Coutinho investiga o custo humano dessa tragédia. Originalmente filmado em 1964 com trabalhadores rurais da Liga Camponesa, o longa foi concebido como uma reconstrução dos eventos que levaram ao assassinato de João Pedro Teixeira, líder político e chefe da família em Sapé, na Paraíba, considerado um perigoso radical comunista pelos latifundiários e pelo governo conservador. No meio das filmagens, ocorreu o golpe militar, em 31 de março e 1º de abril de 1964. A produção foi interrompida e os equipamentos e película foram confiscados. 20 anos depois, no final do regime, Coutinho voltou a Sapé para se reconectar com o que restava daquela família. Logo percebemos que Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro e mãe de 9 filhos, é uma das personagens femininas mais incríveis do cinema. Hoje, aos 101 anos, ela é uma força da natureza. Ficção, documentário, ensaio, um filme inesquecível. Disse aí então o curador Kleber Mendonça Filho. A exibição será no sábado, dia 13 de junho de 2026, 12h15. Hora do almoço. O próximo filme é Central do Brasil, de direção de Walter Salles, de 1998, filmado no Brasil, tem 110 minutos, 35 milímetros para digital, a cores e a classificação indicativa é acima de 15 anos. É em português com legendas em inglês. Um belo melodrama, esse clássico que agrada a todos é maravilhosamente interpretado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira. Ela é uma professora aposentada de 60 e poucos anos que trabalha como redatora de cartas na Estação Ferroviária Central do Rio. Ele é um órfão de 12 anos. Eles podem ser vistos como duas representações marcantes de um Brasil dividido, o Sudeste e o Nordeste. A cinematografia em widescreen de Walter Carvalho mantém o Brasil em foco como o terceiro personagem principal. Walter Salles ainda faria outro clássico, o Ainda Estou Aqui, de 1924. É uma restauração em 4K. Disse aí o curador Kleber Mendonça Filho. A exibição será no sábado, dia 13 de junho de 2026, às 2h45 da tarde. Esse filme vale a pena. E aí temos, então, o próximo, que é A Segunda Mãe. O título no Brasil é Que Horas Ela Volta, tá? Então, em inglês se colocou The Second Mother. A diretora é Ana Muylaert. Foi filmado em 2014 no Brasil, tem 112 minutos, é digital, colorido, e a classificação indicativa é acima de 15 anos. É em português com legendas em inglês. Depois de deixar sua filha Jéssica aos cuidados de parentes no norte do Brasil, Val trabalha como empregada doméstica e babá carinhosa em São Paulo.
Quando Jéssica volta para uma visita 13 anos depois, ela se depara com a atitude servil da mãe e de todos os outros moradores da casa. Jéssica fará provas para ingressar em uma prestigiosa faculdade de arquitetura. A mãe, quase analfabeta, e sua filha culta representam algumas das mudanças culturais e políticas pelas quais o Brasil passou nos últimos 25 anos, particularmente na forma como o Nordeste brasileiro é visto através das lentes da xenofobia e do preconceito internos. Vi essa observação perspicaz sobre a tensão de classes pela primeira vez em um contexto de cinemas de um shopping center de alto padrão. O público havia sido condicionado a se identificar com a família abastada em comédias populares da TV que foram lançadas como filmes. Aos poucos, eles foram percebendo, com sorrisos congelados no rosto, que os heróis desse filme são os funcionários, que a empregada doméstica não é apenas um alívio cômico e que o humor e o drama surgem ao testemunharmos a transformação da sociedade diante dos nossos olhos. Escreve o curador Kleber Mendonça Filho. A exibição será no domingo, dia 14 de junho de 2026, 12h30. E o último filme aí desse festival vai ser O Boi Neon, que foi dirigido por Gabriel Mascaro, de 2015, e foi filmado no Brasil em 101 minutos, tem 101 minutos, é digital, a cores e a classificação é maiores de 18 anos. É em português com legendas em inglês. A descrição do filme diz assim: as imagens singulares do sertão brasileiro vistas em outros filmes dessa programação expandem-se de novas maneiras em Boi Neon, de Gabriel Mascaro. Deve ser Mascaro. O pano de fundo é a indústria têxtil do interior de Pernambuco. A masculinidade ganha uma nova roupagem, desafiando os modelos tradicionais de papéis masculinos e femininos. A fotografia em widescreen sugere futurismo e logo percebemos que essa é mais uma abordagem singular da cultura e de uma paisagem familiar que nunca foi mostrada dessa forma. Escreveu Kleber Mendonça Filho, o curador. A exibição será no domingo, dia 14 de junho de 2026, às 2h45 da tarde. E esse então será o último filme exibido nesse festival. Achei interessante trazer, né? Eu sei que ficou longo descrevendo todos os filmes aí, mas eu achei interessante trazer aí também a arte, né, brasileira sendo exibida aí lá na Austrália. Provavelmente muitos brasileiros vão comparecer e provavelmente muitos australianos vão comparecer e conhecer um pouco, né, do Brasil, conhecer um pouco melhor o Brasil, que, como eu já disse várias vezes, raramente é citado na mídia, então eles podem conhecer um pouco mais sobre as características do Brasil, né, com esse festival aí. Então era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Obrigada por assistir, deixa um like para mim. Se estiver na Austrália, vai ou tenta ir aí prestigiar o cinema brasileiro. Obrigada por assistir, bye bye.